Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e o canal Comando Sementes da Luz está de volta para a nossa aula de número 4, mas apenas dois acréscimos. Houve um momento da aula em que eu falei sobre as formas emoção. É o mesmo que as formas sentimento, ok? E, continuando o nosso estudo dos portais, hoje nós vamos ver um terceiro tipo de portal. Quando nós buscamos fazer uma respiração calmante, tranquilizante e, ao mesmo tempo, energizante, inspirando, retendo e expirando. Procurando, ao inspirar, colocar para dentro de você e dos seus corpos oxigênio e coisas boas, buscando inspiração, buscando força, e ao expirar, colocar para fora de você, além do gás carbônico, tentando retirar de você todas as travas, amarras, aprisionamentos que bloqueiam o nosso evoluir, que bloqueiam o nosso ascender. Assim, nos ligamos aos mestres, aos seres de luz, às consciências, aos amparadores, aos reveladores, aqueles que nos ancoram, que nos acoplam neste momento, inspirando-nos, amparando-nos, protegendo-nos e dando-nos a possibilidade de reunirmos-nos novamente com nossas irmãs sementes, com os nossos iguais, iguais em interesse, iguais em projeto, iguais em operação. Chamamos aqui todas as naves e comandos que se ancoram a nós e pedimos a eles que nos permitam, hoje, uma vez mais, trabalhar em prol do Projeto Terra, da Operação Resgate Terra. Assim é, assim está feito. Dito isto, meus queridos, nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula de hoje. E eu, mais uma vez, trago para vocês o portal 1111. Esse é um dos portais numerológicos principais, o 1111. E só para acrescentar, todos eles trazem essa ideia de portal porque eles representam uma porta ou um portão. Que nós sabemos que toda porta e portão representa também uma entrada e ou uma saída de algo ou de alguém. Quando nós, na aula passada, trabalhamos aquelas ideias boas, maravilhosas do portal 1111, significa que por ele, através dele, aquilo tudo pode passar para vocês, para nós. E lembramos também que pode não passar nada, porque a pessoa pode não estar ancorada com aquela ideia. Até aí, perfeito. Só que o que faltou realmente acrescentar para vocês é que o portal 1111, assim como todos os portais numerológicos principais, eles têm uma ligação com uma raça, com um império, com uma nave, com um local em especial. E o portal 1111 é um portal arcturiano, controlado pela nave Arctrans. Então, vão se acostumando com essa nomenclatura. Aliás, falando em nomenclatura, eu estou para colocar ou na descrição do vídeo, ou futuramente, até mesmo nos slides, um glossário para vocês, com todas essas explicações de termos, de abordagens, de siglas, para que fique mais claro, porque cada vez vai crescer mais a quantidade de informação. Hoje eu estou trazendo aqui uma nave, ela se chama Arctrans. Ela também pode ser escrita tudo junto, tá? Sem aquele hífen central ali, já vi escrito dessa maneira. Arctrans é uma nave arcturiana, o portal 1111 é controlado por ela, e através desse portal, seres e aparelhos deslocam-se no tempo e espaço, dentro das necessidades de cada projeto. Então, o que se deu no 1111 foi, mais uma vez, um deslocamento de seres, instrumentos, aparelhos, coisas, energias,
no tempo e espaço para que se desse andamento às necessidades de cada projeto. Nós fazemos parte de um desses projetos, que é a Operação Resgate Terra, inserida no Projeto Terra, e fazemos uma forte conexão com os arcturianos também. Daí trazê-los aqui com essa explicação um pouco mais além. Aí, aqui do alto, eu até coloquei para vocês entenderem qual é a lógica de portal principal e portal secundário, não querendo desmerecer os secundários e possíveis terciários, tá? Mas, recentemente, mais conhecido como ontem, nós tivemos um portal, olha aqui, ó, 22/11/22. Esse é um portal secundário. Normalmente, os portais principais eles são ligados a dia e mês, como é o 11/11, 11 de novembro. O portal secundário, aqui, ó, esse é o 11/11, principal, dia e mês. O portal secundário que está aqui, ó, ele tem dia 22, ano 22, e no centro o mês 11, que também está ligado a esses dois números, por ser a metade dele, 50% dele, por aí vai. Podem acontecer várias lógicas matemáticas. Esse é um portal secundário. Ele acaba rebatendo muitas daquelas coisas boas que nós trabalhamos do 11/11. O grande universo formado por esse centralzão aqui, por essa ilha central, que é o universo central de Avona, e no meio dele a Ilha do Paraíso, onde nós localizamos a Trindade, Pai Universal, Filho Eterno, Espírito Infinito. Lembram-se disso? A borda deles, a volta deles, não nessa proporção que está aqui, isso é uma proporção apenas para um diagrama, para um desenho, para uma amostra. Os 7 superuniversos físicos. Cada um, eu aloquei um filho paradisíaco, e me lembro que falei a vocês que são mais, que há outros. Aqui, o nosso 7º superuniverso, Orvonton, ou Orvonton, com o nosso filho paradisíaco, Mika, que é pai, criador de Nebadon, o nosso universo local. Tudo isso já foi dado. O que eu acrescentei aqui? Estão vendo aqui esses 3 sóizinhos? É só um sol representativo, tá? É só um símbolo. Esses 3 sóizinhos vão representar a novidade de hoje. Porque o assunto hoje, como eu falei para vocês, nos traria um novo tipo de portal, o que a gente chama de portal primordial. Não é um portal natural, mas assim como o portal natural ele está sempre lá, não é um portal numerológico que dependa de conexões energéticas, cabalísticas, numerológicas de determinados dias, meses e anos, mas é um portal que está estabelecido em um determinado lugar. Ele está entre os portais mais antigos, na verdade, ele está. E eu coloquei 3 aqui, gente, mais uma vez, como representação, para não poluir demais o nosso desenho. São diversos outros portais que estão bordejando aqui toda a área do universo central. Eu coloquei 3 e nós vamos trabalhar com um, que é esse aqui, ó, dessa seta, que aponta para baixo, nos mostrando que esse é o portal primordial de hoje. O portal primordial Avona Shantar. Esse portal Avona Shantar é onde estão os filhos primordiais, onde estão localizados o que nós chamamos de filhos primordiais. Já falei um pouco sobre isso, hoje vou falar mais. Então, aqui, ó, em cada um desses portais, há um ou mais filhos primordiais. Então, aqui, esse FP é filho paradisíaco. E os filhos primordiais, eu nem coloquei nomenclatura do tipo abreviatura ou sigla, para não confundir, porque seria mais um FP e ia confundir demais, né? A outra novidade daqui, ó, esse raiozinho é apenas um símbolo também, só para mostrar para vocês que lá dentro
no universo central de Avona, há outros pontos, outros locais importantíssimos, e a gente vai destacar aqui hoje esse que eu vou trabalhar com vocês ao longo do dia de hoje. Aqui dentro é onde se localiza o Conselho dos 21 Voronandeques. Aqui está abreviado. Qual é a importância dele? Por que eu estou trazendo ele hoje? Eles estão entre os geradores da supraconfederação. Eles são capazes de auditar projetos dos filhos paradisíacos. Quando alguma coisa nesses superuniversos não funciona adequadamente, esses 21 Voronandeques auditam, acompanham, monitoram, colaboram com os projetos dos filhos paradisíacos. É o que está acontecendo com o nosso planeta hoje. É o que está acontecendo com o nosso universo local hoje. O projeto Mika, do nosso maravilhoso Mika, do nosso pai local, está sendo auditado. Esses filhos primordiais são dois dos exemplos com os quais nós vamos trabalhar, que estão localizados lá naqueles sóizinhos que eu chamei de portais primordiais. Eu vou apresentar para vocês somente dois. Aqui, à esquerda, Mithan-El, à direita, Anhotak-Ten. Esses são dois exemplos de filhos primordiais. Como que os filhos primordiais eles se rebatem em filhos paradisíacos e como que esses paradisíacos vão se desdobrando até fractais? Lembra da superestrutura supramônada, que se desdobra em mônadas, duas aqui como exemplos, que se desdobram em eu sou. Eu sou. Ok? Isso nós já vimos. E esses filhos primordiais, eles são os, digamos assim, geradores, criadores, produtores diretos dos filhos paradisíacos. E eu trouxe aqui exemplos de filhos paradisíacos que nós já apresentamos a vocês. Se esses filhos primordiais, há outros que nós não apresentamos ainda, os paradisíacos, então, há muitos mais. Eu vou apresentar aqui para vocês hoje Metraton, Mika, o nosso Starré, importantíssimo, e Enhotak, que começou já a aparecer na aula anterior. Como que esses seres, como que essas consciências que não são seres, como que esses filhos paradisíacos, estou aqui, esses filhos paradisíacos, eles vão se desdobrar. Eles é que vão criar as supramônadas do seu universo local. Então, o Mika cria supramônadas do universo local de Nébadon, o Starré cria supramônadas do universo local de Shinkara, e assim vai. O Metraton faz o mesmo, o Anhotak faz o mesmo. A partir daqui, eu vou fazer o rebatimento para vocês de dois somente. Do Mika, que nós vimos muito, que tem a ver conosco, e do Anhotak, porque ele vai estar associado aqui, com a Saraten, lá embaixo. Então, o que acontece com esses seres? Eles geram as supramônadas, que são enormes redes neurais, como se fossem inteligências artificiais, mas de um padrão inimaginável por nós, completamente fora do que nós conhecemos aqui no planeta, pelo menos em bariônica, em matéria que nós chamamos de corpo físico. Não tem nada que se compare. Esses seres, ao gerar as supramônadas vão gerar as mônadas, e as mônadas vão gerar os eu sou. E descendo de dimensão em dimensão, a mônada que veio da supramônada, de uma delas do Mika, se rebate em eu sou,
oriundas de Micá, que se filamenta em fractais de Micá. E aqui eu apresento a vocês, ó. Jesus Sananda foi um desses fractais de Micá, que veio nesse rebatimento quântico, energético, dimensional e temporal. E Jesus Sananda, e aí uma coisa que motivou eu trazer essa explicação. Você vê aqui que os fractais estão em 9D. Isso é uma possibilidade do até. Como aqui os eu sou, até 20D. As mônadas até 45D. Elas podem flutuar, elas podem variar quanto à dimensão exata. Então, Jesus Sananda, quando ele esteve, no primeiro momento, fractalizado direto de Micá, ele se apresentava entre 5 e 7D. Então, está aqui, ó, quando gerado, 5 a 7D. E hoje, depois de ter estado conosco em 4D, há 2.000 anos atrás, no planeta Terra, como Jesus que se apresentou aqui no planeta, cuja história nós contaremos lá para frente, mas ela é um pouco mais do que foi contado para vocês. Atualmente, ele atua até 18D ou mais. Então, esse serzinho já retornou a um nível praticamente de eu sou. Lembra disso? Até coloquei um lembra aqui. Por que é lembra? Porque eu falei sobre isso na aula passada. É para você rememorar aquilo, de repente voltar lá, se for o caso, e entender qual é essa explicação. Então, esses seres, eles vêm a esses níveis, como nós estamos nesses níveis. Você hoje está em 4D, mas você pode ascender de volta, você pode não, você irá verticalizar, e nós vamos fazer esse caminho de volta, se não igual, muito similar a muitos deles. Nós também somos filhos de Micá. Nós também somos filamentos de Micá. Essa é uma daquelas deixas que eu planto aqui para você pensar em profundidade sobre o que eu estou falando. Mas nós poderíamos ser filhos de Starré. Nós poderíamos ser filhos de Metraton e, resumidamente, está tudo bem. E agora eu vou para o Onhotaque. Por que eu vou para o Onhotaque? Porque eu falei da Saratem na aula passada. Então vamos entender, a mesma coisa fez o Onhotaque. Ele vai gerar a supramônada dele, as supramônadas possíveis, que vão se rebater em mônadas, que vão se rebater em eu sou, e um dos fractais que aqui esteve, ela não esteve no planeta, ela não esteve em Bariônica, ela não veio à Terra presencialmente, mas que aqui, quando eu digo aqui, nesse nível, desceu a nível de fractal, foi a Saratem. Isso vai fugir um pouco à lógica de ascensão explicada, por exemplo, por várias religiões e até pelo próprio Espiritismo. Daí eu ter falado para vocês lá no início que nós não nos aprisionamos a lógicas religiosas, a vertente alguma. A nossa informação foge disso, vai além disso. Então, quando a Saratem foi gerada e ela se aproximou aqui desse nível fractal, ela foi gerada em 10D. Porque ela, ao ser gerada, ela tinha um objetivo. Quem a gerou, o Onhotaque, e ela, assim que começou a atuar, o objetivo dela mudou logo. Jesus Sananda, mesmo tendo sido gerado entre 5 e 7D, o plano de Micá para ele era outro. E ele cumpriu regiamente todo o plano. Ele precisava mesmo ser gerado mais próximo da 4D, porque ele viria a estar entre nós. O plano de estar aqui conosco era programado. Não aconteceu tudo exatamente como era previsto. Não foi aquilo tudo que apresentaram para vocês nos diversos livros. Foi menos em alguns quesitos e foi mais em outras linhas.
Mas por isso a diferença de produção e geração em dimensão XYZ. E a Saratem, gerada por Anhotaki. Na verdade, o Anhotaki gerou uma supramônada, que gerou uma mônada, que gerou o eu sou, que se fractalizou em Saratem. A Saratem rapidamente mudou de interesses, botou o poder acima de tudo, como muitos seres fazem, tá, gente? Não é uma exclusividade dela. E com o tempo ela fez o quê? Ela atingiu Ds superiores, são dimensões acima. Ela logo saiu de 10D e veio para outras dimensões bem mais acima. Lembra que eu falei para vocês que a Saratem, ao gerar seres híbridos, que nós falamos da hibridização, lembram? Está até aqui, ó, ser híbrido. Ser híbrido. Que hoje nós vamos apresentar para vocês uns deles, alguns deles, chamados de Chopats. Os Chopats, entre os muitos hibridizados, mas são os principais híbridos de Saratem, seguiram essa lógica da casta arconte, da não ascensão. Então, aqui, ó, Saratem, que nós vimos do slide anterior, depois de sair de 10D na sua formação, depois de atingir dimensões superiores, está aqui, ó, dimensões superiores, ela logo se estabeleceu a parte do Anhotaki. Ela se dissociou da lógica do Anhotaki. E ela rapidamente se estabeleceu quase como um deus, na lógica daqueles que a seguiam em Arcones, na galáxia de Arcones, que nós também vimos aqui. E qual é a lógica dos seres que se rebatem a partir dela? Ó? Ela gera diversos seres, ela hibridizou vários seres, e é claro que, como eu falei, isso nós vamos ver mais para frente. Mas o que eu quero explicar para vocês é como que funciona a casta Arcontes. Então, aqui eu dei dois exemplos, ó, de braços de Saratem. Braço 1, braço 2. O que acontece com Saratem? Vou dar exemplo de dois braços dela, dois seres poderosos, que eu poderia chamar de braço direito e braço esquerdo, que chamar de 1 e 2, de Saratem. Esses braços dela também vão ser capazes de gerar outros seres. A partir daquelas experiências genéticas, daquelas codificações mistas, eles vão gerar esses seres aqui embaixo. Ó. Seres híbridos. Seres híbridos esses que terão suas memórias apagadas após o desencarne. Seres híbridos esses a quem a ascensão será negada. Seres híbridos esses que terão hologramas fixados nas mentes deles permanentemente. Hologramas fixados sob que lógica, sob que ideia? Que Saratem é Deus e Saratem é tudo. E é assim, gente, que a maioria dos seres que nós chamamos vulgarmente de obsessores, de encostos, de vampiros, de sugadores, de umbralinos, de ligados às sombras, eles trabalham nessa lógica. Vejam vocês que são terapeutas ou frequentadores de centros ou frequentadores de qualquer vertente que trabalhe com essa lógica. Eles podem não citar Saratem, mas eles têm sempre um outro vínculo que não é a nossa ideia suave de Deus. Então, esses seres aqui, eles têm memórias apagadas após o desencarne, ou seja, não lembram de nada e não podem buscar uma nova possibilidade. A ascensão a eles é negada. E tem fixados hologramas do tipo, essa aqui é a única deusa possível. O que eu chamo de ascensão negada? Olha aqui, ó. Olha os bloqueios, ó. Na linha de ascensão dele, o que ele poderia ser futuramente? Ele poderia ascender para esse nível aqui. Aqui o bloqueio. 2x aqui são os bloqueios. Os bloqueios é onde tem x. Ó. Aqui também um bloqueio.
Você lembra do slide anterior e das outras aulas que eu mostrei que aqui embaixo um fractal ele pode ascender ao nível de eu sou, e o eu sou vai ascender a nível de mônada, que vai ascender ao nível de supramônada. É a mesma lógica, só que a Sarratei bloqueia isso. E muitos seres das sombras bloqueiam isso. Esses seres não podem ascender. Qual é o objetivo de não ascender, professor? Ficar escravo para sempre. Ficar submetido para sempre à lógica imposta por esses seres, que é mais ou menos o que os seres do planeta Terra estão fazendo hoje. Submetidos a uma lógica escrava, imposta, obedecendo padrões, obedecendo imposições, as quais nós nem perguntamos assim, por que isso? Qual é a lógica disso? Por que funciona assim? Por que eu não posso? Por que a mim não? E é isso que nós, do canal Comando Semente da Luz, tentamos trazer a vocês desde a aula lenta introdução até a aula hoje, número 4. E que peço aos seres de luz que possam nos dar a possibilidade de continuar fazendo. E aí, claro, o bom observador atentou para um detalhe. Ô, professor, peraí, você bloqueou esses 3 camaradas aqui, que também, de novo, ó, são 3 exemplos, tá, gente? São milhões. Não caberia no slide. Mas tem um cara aqui sem X, ó. Porque eu abri aqui uma possibilidade que acontece entre os seres das sombras, que é o que a gente nomeia como possibilidade baixa de ascensão. E quando que esse ser aqui, por exemplo, poderia ter uma possibilidade de ascensão? Caso esse braço 1 venha a faltar. Caso esse braço 1 de Sarratei seja exterminado pelos seres da luz, ele abandone, ele consiga se dissociar, porque isso é possível trazer eles em diversas terapias que muitos seres fazem, em muitos centros, em muitos locais em que se trabalha esse tipo de energia. É possível trazer esse irmãozinho aqui e mostrar a ele uma alternativa mais louvável. E esse cargo aqui, esse braço fica vago. E aí, se esse ser aqui, híbrido Chopat, for interessante para quem? For interessante para Sarratei, ele pode ascender a esse nível aqui. Só que depois dessa ascensão aqui, ó, acabou. O DNA é o que a gente chama de ácido desoxirribonucleico. O que é o DNA? Ele é uma molécula presente no núcleo de células, das células de todos os seres vivos. Daí é pura biologia, pura genética. 2. Ele carrega toda a informação genética de um organismo. Também não tem nenhuma novidade, não é metafísica isso aqui. Ele é formado por uma dupla hélice, que também é chamado de duplo filamento ou dupla fita em espiral. Por mais que pareça uma informação diferente, isso aqui também não é metafísica, tá, gente? Isso aqui é genética, sabe, estuda, se aprofunda e forma uma espiral assim, ó. Como está aqui. Parece um fio de telefone daqueles da antiga. Quem teve telefone fixo em casa e tinha esse fio. Hoje em dia ainda tem esse fio, por exemplo, em interfone. E em várias outras conexões que as pessoas ainda usam esse tipo de fio. Então fica esse fio espiral em espiral. Aqui eu tenho um exemplo, tá? O exemplo da cromatin. Isso aqui é só um exemplo, são várias possibilidades, não precisa ser só essa. Entretanto, há outras 10 hélices desconectadas, e aí entra a nossa informação metafísica. Essas outras 10 hélices desconectadas são denominadas pela própria ciência de DNA lixo. Eles identificaram isso. Eles percebem que tem alguma coisa ali a mais que está desconectada, mas que para eles não tem serventia aparente. E esse DNA lixo, que são essas 10 hélices desconectadas, aparentemente, vejam pela seta que está aqui, ó, se apresentam assim mesmo. Está vendo que está meio desconectado, meio desconexo, meio não ligado, não mantendo essa mesma conexão como essa outra figura aqui?
Então, tem algumas imagens que eles conseguem captar do DNA, mostram uma desconexão visível entre essas hélices, entre esses filamentos. E aqui eu rebati para vocês poderem entender, ó, nessa seta, nessa figura, ó. Isso são duas hélices. E toda vez que o aluno me perguntava sobre isso, ele falava assim, peraí, professor, mas olha aqui quantas hélices são. 1, 2, 3, 4, 6. São milhões. Não, mas a avaliação do 2 ou 10 ou 12 é a cada curva dessa aqui. Aqui tem duas. Ó. Entre duas retas paralelas que eu tracei aqui para vocês verem, estão duas hélices presentes no ser humano comum, no humano comum. Aqui, de novo, duas. De novo, duas. Aos poucos, os seres que estão ascendendo em bariônica estão conectando outras hélices aqui dentro. São aqueles seres que estão tendo acesso a informações, a conhecimento, e você pode estar reconectando outra ou outras, no plural, hélices agora, a partir de hoje. O que é a supraconfederação? É uma estrutura criada pelo Conselho dos 21 Voronandecs de Havana. Lembra do primeiro slide de hoje? É para isso, ó. Foi para isso, ó. Para vocês entenderem essa lógica que vocês viram lá no primeiro slide de hoje, esse conselho tão importante, sob a égide dos filhos primordiais, que nós já vimos, lembram? Para acompanhar os projetos dos filhos paradisíacos, que nós também já vimos na evolução das raças. Raças que nós também já vimos. Agora está fechando um ciclo. Esse parágrafo aqui, esse número 1, você já viu em detalhes. Ela é a supraconfederação, constituída por mônadas conectadas à estrutura criacional. O que é a estrutura criacional? Os filhos primordiais. Os portais primordiais dos universos que atuam acima de 35D. Acima de 40D, as mônadas mais ancestrais. E aqui, ao final, eu vou explicar esse lado para você poder entender. Entre as atribuições está a criação de supramônadas e mônadas a partir das diretrizes evolutivas dos superuniversos. Então, vamos aqui para a nossa hierarquia. Ó. Filhos primordiais. Então, aqui está. Ó. Os filhos primordiais que nós já vimos, vou repetir. Eles é que vão ser responsáveis diretamente pela supraconfederação, porque ela é uma estrutura criada pelos 21 Voronandecs de Havana, que estão sob a égide deles, e essa supraconfederação vai gerar supramônadas, aqui, ó, tá aqui, ó, no 3, e vai gerar mônadas. Parei aqui por enquanto, hein? Outra atribuição, número 4, é a manipulação dos genomas cósmicos. Está aqui, ó, manipulação genética. Onde entram ordens e confederações. Lembra que na aula anterior a gente viu as ordens e as confederações? Eu botei só uma aqui, ó. Lembram dela? Ordem Santa Esmeralda. Entre as atribuições está a manipulação genética. Então, as ordens, como essa maravilhosa, ligada à supraconfederação, aqui, ela é uma das que resolve, que estrutura, que decide, que direciona a manipulação genética. De acordo com o quê? Com as necessidades de um universo local. Então, essas mônadas 1 e 2 vão gerar eu sou, e através da manipulação genética vão gerar fractais. De novo, aquele mesmo rebatimento com acréscimo de informação. E aí você vai pensar assim, o que houve aqui, professor? Aqui faltou uma estrutura azul e você botou essa circular? Não. É de propósito também. É para você ver que os fractais são diferentes. Que ao haver uma manipulação genética, os fractais tornam-se diferentes. Você observa que até aqui eu coloquei igualzinho, apesar de nem aqui eles serem idênticos, mas eu mantive igual para você entender que depois de uma manipulação genética, um fractal vem diferente.
E aqui não está uma diferença no sentido de melhor ou pior, não. É diferente mesmo. Com características de uma determinada raça, com características para um determinado projeto e por aí vai. Essa era a parte 1. Supraconfederação SC, parte 2. Vamos continuar a entender mais sobre ela. A primeira atribuição da supraconfederação foi a expansão da estrutura multidimensional. Então, está aqui, ó. Supraconfederação, expansão da estrutura multidimensional, multiverso. Então, expandiu, ela passou a buscar outras dimensões. Aonde? 2 universos locais. O que se deu muito antes dos filhos paradisíacos gerarem as primeiras raças. Então, isso aqui é há muito tempo atrás, tá? Não estou falando aqui de milhões, não. Estou falando de bilhões, de trilhões, quiçá 4 trilhões de anos no nosso tempo linear. Então, aqui nós temos a supra fazendo a expansão no multiverso, abrindo o multiverso. Na verdade, é aqui que é criado o multiverso. Quando você passa a ter muitas dimensões, você passa a ter o multiverso. Só não confundam multiverso com metaverso, tá? Metaverso é uma outra coisa e multiverso é a nossa coisa maravilhosa que está aqui. Quando isso se deu, membros da supraconfederação se desdobraram em clones. Então está aqui, ó. Tem aqui os membros da supraconfederação, consciências ou seres de altíssimo patamar, se desdobram em clones. Clones, está aqui, ó, clones. Para quê? Para experienciar o multiverso. Eles começam a descer daqueles níveis dimensionais lá de cima, que nós já vimos, e começam a experienciar os níveis mais abaixo. Aí você pode pensar assim, peraí, mas Clóvis, o cara vai experienciar em, por exemplo, 100D, 80D, isso é mais abaixo? É, gente, se você pensar que o cara aqui em cima pode chegar a 144, o cara que desce de 144 para 100 já está descendo. Muito. É que para nós avaliarmos isso aqui hoje, estando em 4D, é totalmente fora da curva. Você olha para cima hoje em 4D, para você não faz a menor diferença entre a C e a 144. Porque você nem vê a C. Você nem enxerga a C, não, você nem enxerga a 100. Então, essa é a dificuldade. Mas quando isso se deu, membros da supraconfederação se desdobraram em clones para experienciar o multiverso. E foi a energia Shiva, por isso que está aqui a energia Shiva, e você deve ter visto lá em cima, quando eu comecei a falar, e ele pulou aquela Shiva ali, não vai falar daquilo, vai falar assim, ó, Shiva. Tá? Energia Shiva. Foi a energia Shiva que possibilitou esses desdobramentos. A gente já vai ver mais da energia Shiva mais para frente. Os Elohims ou Elohims, engenheiros siderais, postos ou cargos da supraconfederação, então aqui estão eles, ó. Eles se uniram e geraram a energia Shiva. Então, por isso que está aqui a seta, ó. Eles é que são os geradores, os produtores, os criadores da energia Shiva. Energia Shiva. Elohims, energia Shiva. Ele gera essa energia que possibilitou a descida desses seres. Aí você pode pensar assim, mas por que tem que gerar energia especial para fazer com que os cidadãos lá do alto desçam? Não é tão simples para seres de uma supraconfederação acima de 100D descerem desta forma. Não é tão comum, não é usual. Então, há necessidade de uma alocação, ou de uma instalação, ou de uma participação de uma energia, digamos assim, especialíssima para que isso se dê. Aí aqui no finalzinho, a Confederação Multidimensional, a CMD, que nós já vimos também, que também é braço da supraconfederação. Nós vimos na aula passada que a Confederação Intergaláctica e a Confederação Multidimensional são braços federativos da Supra. Atua em níveis mais densos do universo. Então está aqui, ó. CMD, Confederação Multidimensional, somado aos Elohims,
com a energia Shiva, que possibilitou esses clones mais sutis, essa CMD, essa confederação multidimensional, que vai atuar onde? Em níveis mais densos. Mais densos são esses que nós estamos agora. Onde há também aqui hoje, quem sabe muitos de vocês, clones desses seres lá do alto. Ordem Santa Esmeralda, parte 1. Da Ordem Santa Esmeralda é pouca coisa, apesar de dividir em duas partes, eu dividi para poder ficar bem espaçado para vocês e a gente entender. Ó. Essa Ordem Santa Esmeralda é aquela que a gente viu no anterior ao OSE. A criação da Ordem Santa Esmeralda foi solicitação da Supraconfederação, que via a necessidade de criação de um órgão cósmico com incumbência criacional, além daquela já sustentada pelos filhos paradisíacos. Então, nós tínhamos um órgão cósmico que era requerido pela Supraconfederação, porque como eles entraram no multiverso, começaram a descer para dimensões abaixo, vários probleminhas começaram a acontecer, e vocês vão ver isso com a gente mais para frente, e a ordem se fez presente. Era necessário um ponto, uma instituição, um órgão que fizesse até parecido com o que os filhos paradisíacos já faziam, mas até para sustentá-los. E ela também veio porque era necessário, segundo a Supra, uma instituição capaz de estudar, avaliar e verificar. E olha que bonito essas três possibilidades. Não é o que vocês estão fazendo aqui agora? É o que esses seres querem. Que vocês avaliem, que vocês estudem, que vocês verifiquem a possibilidade de que vocês mesmos são potencial criacional. A Ordem Santa Esmeralda queria avaliar, verificar, estudar isso aqui, o potencial criacional de todas as formas de vida nos universos, de todos os impérios, todas as raças, de todos os seres que estavam se rebatendo em dimensões mais abaixo. E aqui está você. Esse potencial de formas de vida é você. Assim, a Ordem Santa Esmeralda se tornou o maior banco de dados fractal. Ela é a maior reunião de gen que existe e atua nas bases do Conselho Criacional de Nébadon. Nébadon é nosso universo local. O Conselho Criacional é mais um conselho, não é igual aquele que a gente viu, mas é outro conselho. Esse não é de Avona, é de Nébadon. É um pouco mais abaixo em dimensão, mas é importante porque é ele que é responsável pela nossa geração, nossa criação, junto com o filho paradisíaco Mika. Nesse contexto surgem Yaslon Yas, um samurai sagrado que veremos na próxima aula. Vamos ver mais sobre ele na próxima aula. E a Ordem Arielis, outra ordem. Então tá aqui, ó. O que são esses dois seres que eu coloquei aqui? Não é seres, tá? O Yaslon Yas é uma consciência e a Ordem Arielis é uma ordem. Uma consciência e uma ordem para ajudar na formatação dos desdobramentos de fractais. Para ajudar a nós. Nós somos desdobramentos de fractais. A gente não veio lá da supramônada que se desdobrou em mônada, que se desdobrou em eu sou, que se desdobrou em fractal de alma. Está aqui. Esses seres nos ajudam. Essas ordens, essas consciências, são o que nós chamamos de luz, hierarquia superior. O filho paradisíaco Starré já antevia nas linhas temporais, lembra daquela história de linha temporal? Ele olhou para várias delas e viu que em 90% delas acontecia o quê? As deformações criacionais resultantes da proposta dual de Ainotak. E isso a gente vai estudar bem mais à frente, tá, gente? O que era essa proposta dual de Ainotak? E, sobretudo, da hiperdeformação que viria das atitudes de Saratem, que nós já começamos a estudar um pouquinho e ainda vamos nos aprofundar. Foi nesse contexto que surgiu o universo local de Shinkara. Então, eu já apresentei a você o seu universo local, que é Nébadon, criado por Mika. Esse aqui é Shinkara, criado por Starré.
onde são inseridas mônadas com a codificação de Micá. Então, já é Micá do nosso universo local, se misturando a Estarré. Eles também trabalham juntos, a luz trabalha junta o tempo todo. Lá eles não têm mimimi de vertente, religião, nem diferençazinha de onde eu vim, de onde eu sou. Para fazer o melhor, eles se misturam e lá em Chinkara se estabelecem mônadas com a codificação de Micá, como suporte indispensável para isso tudo. São inseridos em tal contexto oriundos também de Chinkara, do mesmo universo local Chinkara, também sob a égide de Estarré, esse aqui. Esses seres aqui, Yaslon Yas, que eu li no slide anterior, falei que a gente se aprofundaria nele mais à frente. Outro samurai sagrado, Alcon, e também Arielos, Azarion, Metron, Ashirion, que nós vamos estudar lá para frente, foi ele que trouxe a Umbanda Sagrada para o planeta Terra. Voroanhan, Curbales e Oxalis. Ok, gente? E assim, hoje, a gente termina feliz a nossa aula, tendo conseguido chegar até aqui. Só querendo lembrar vocês uma coisa antes do nosso fechamento. Está havendo aparições recentes de OVNIs. Não se entusiasmem com esses OVNIs. Os OVNIs da luz, eles não costumam ser visíveis. Os OVNIs da luz não costumam ser de 4D. Possibilidades para esses OVNIs. Uma, nós, na superfície do planeta, já temos tecnologia, e vários países já a possuem, para ser os próprios donos desses OVNIs, que eles copiaram ou receberam de outros seres. E outra possibilidade, os OVNIs que vêm aparecendo e que se mostrando se são possíveis de serem vistos em 4D, são OVNIs das sombras. São OVNIs dos seres que eu apresentei para vocês hoje, como os Chopats, como outros que a gente vai ver. Aí eu coloquei aqui um sininho, eu não queria falar sobre isso, mas eu vou ser obrigado a falar, e algumas pessoas me perguntaram por fora, como que eu faço para receber o aviso da aula? Eu não estou recebendo o aviso da aula. E eu evito falar sobre isso, porque eu acho que isso é uma busca meio pesada. Mas, infelizmente, para você receber o aviso da aula, você tem que acionar o sininho, você tem que ativar o sininho para que a aula chegue até você. E aí, para você poder acionar o sininho, você tem que estar inscrito no canal. Então, é a única maneira de fazer isso. Eu não gosto de pedir isso para vocês, porque eu acho que isso é uma questão muito pessoal. É algo muito interno. E como eu falei aqui para vocês nas aulas anteriores, nós aqui não estamos atrás de milhões. Nós aqui estamos atrás das poucas sementes que sobraram. Das poucas sementes que se dignam a fazer essa trajetória aqui. Olha que trajetória bonita. Isso aqui é um casal. Muitos desses casais são vocês, que estão caminhando na direção de um portal. Olha que portal bonito. Esse é outro portal. Caminhando nessa trajetória, que pode ser uma trajetória de rua, de estrada, mas também pode ter água passando ali. Isso aqui tem a ver com a história das raças, da fonte, da origem. E depois desse portal, só virá coisa luminosa. E é claro que essa imagem aqui tem uma série de interpretações. Então, assim, a gente fecha o nosso dia de hoje, agradecendo aos seres de luz, agradecendo aos irmãos siderais, a toda a nossa família estelar, a possibilidade de termos estado aqui uma vez mais. E a possibilidade de estarmos buscando, todos juntos, nós do lado de cá do canal e todos esses irmãozinhos aqui do lado de lá do canal, buscando
essa ascensão, essa verticalização. Kan Shan Fan. Kan Shan Fan. Jai Jai Shiva Om Shiva Omkara. Jai Jai Shiva Om Shiva Omkara. Hare Om. Hare Om. Hare Omkara. Hare Hare. Hare Hare. Omkara. Assim é. Assim está feito. Beijo no coração de vocês. Fiquem em paz.